a Bíblia, ela nos dá vários princípios que não são obrigatórios, né? Mas são princípios que, se a gente seguir, a gente prospera. E tem também a parte do pecado sexual, outros pecados também intencionais que travam a área financeira, que a gente vai falar disso ali para frente. O primeiro princípio que Deus me deu, que foi a chave assim, da virada, foi o dízimo. Ele é muito, assim, muito pouco falado na igreja, né? Uhum. Então, tem gente que fala que não é necessário, mas o dízimo ele não é obrigatório. Ele é um princípio que vai abençoar a minha área financeira, não de prosperar, mas de proteger. Ele blinda tudo que é meu, ele protege tudo que é meu. Outro princípio que eu aprendi foi o princípio da generosidade. Quando eu sou generosa, eu não sou apegada ao dinheiro, alguma pessoa precisa de ajuda, o Senhor ele cria situações ali para eu ajudar alguém, para ele ver se ele pode contar com as minhas finanças, né? Uhum. Se eu for generosa, o princípio da generosidade, quando ele é ativado, as bênçãos vêm sobre a minha vida. Outro também é a oferta. Através da oferta, quando eu honro alguém, o princípio da honra é ativado na minha vida. A oferta é uma semente que eu planto em algum ministério próspero, algum ministério ali que vai essa semente germinar, né? Se eu planto na vida de alguém ou em alguns desses ministérios que tem ali, segue os princípios, obedece a palavra, eu vou prosperar. A oferta ela vai germinar, eu vou colher, né? As bênçãos do Senhor. E tem também a primícia, que muita gente não conhece, né? Sobre a primícia, que é o primeiro dia do meu mês trabalhado, que eu vou dar na vida do sacerdote. Eu faço o cálculo como 30 dias trabalhado, 30 dias ali, e eu divido o meu salário pelos 30 dias trabalhados e tiro um dia meu trabalhado e dou na vida do sacerdote. Não é obrigatório, mas é um princípio que ativa as bênçãos de Deus na minha vida. O dízimo é uma questão que tem pessoas que são super radicais com o dízimo. Assim, tanto de um lado quanto pro outro, né? Sim. Uns que seguem a risca. Eu já vi pessoas falando que dá o dízimo e às vezes a vida tá toda arrebentada. E daí o que não dá, fala assim, ó lá, tá vendo lá? Não dá dízimo e não tem nada a ver, Sim. né? Então nenhum segue, tanto que não dá, tanto que dá, tá seguindo alguma coisa errada. Sim, tem alguma legalidade aberta, né? Pecados não confessados. Às vezes nem foi eu que pequei, mas se algum antepassado meu abriu uma legalidade lá atrás, tá? Tudo que é derramamento de sangue, ele vai travar minha área financeira. Então, se um antepassado meu lá atrás tirou a vida de alguém, houve um homicídio, derramou sangue. Sangue é vida, tá? E o dinheiro no mundo espiritual vale sangue, vale sangue. Então, tem gente que até fala, eu trabalho e eu dediquei meu sangue e suor nesse trabalho. O mundo espiritual, o dinheiro, ele não é algo físico. No mundo espiritual, o dinheiro ele é algo espiritual. Ele é algo sobrenatural, ele é muito mais do que físico. Ele não pode ter o controle sobre mim, tá? Então, se alguém lá atrás cometeu um homicídio, a minha área financeira cá na frente vai travar, até eu renunciar àquilo que foi cometido. Ainda que eu não saiba, o Espírito Santo ele vai trazer essa revelação para mim. Eu vou usar um exemplo prático na minha família, né? Da minha mãe, por exemplo. Ela é uma pessoa que faz muito propósito com Deus. E ela ajuda muito na igreja, né? E assim, eu vejo que quando ela faz os propósitos, Deus abençoa ela naquilo que ela tem. E olha que ela é uma pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo. E você vê, assim, você chega lá, uma pessoa super próspera, não falta nada, não tem falta de nada. Você vê que
E você vê, são coisas que tá no coração. Fala assim, olha, eu quero ajudar aqui na igreja aqui. Eu vou fazer um propósito com Deus. Ela faz muito propósito. Vou ajudar aqui em alguma área da igreja com um valor X para uma pessoa. E você vê que mesmo no pouco, você vê que a pessoa não... Deus honra Deus ela. honra. E daí, esses dias nós estávamos conversando, e ela dizendo assim, nossa, mas fulano também ganha, mas vive numa miséria. Sim. Sabe? E você vê aquele coração generoso de querer ajudar, de querer dar. E daí quando a gente fala de prosperidade, ganhar dinheiro, não precisa também prosperidade, apesar que prosperidade não é só ganhar dinheiro. Mas como que o mundo espiritual, ele age nessa questão da generosidade? Porque quando você é É algo generoso, sobrenatural. você não tem o coração preso ao dinheiro, Sim. né? Então fica mais fácil do mundo espiritual trabalhar na sua vida, porque você não tem aquele dinheiro como Deus, né? Sim, o dinheiro, ele não pode ficar retido comigo. A sua mãe entendeu isso. Por quê? Tem gente que ganha muito dinheiro e não consegue parar. O dinheiro parece que some, parece que algo consome, sabe? Então, eu já vi pessoas assim, olha, eu gasto muito com farmácia, eu gasto muito com remédio. Por quê? Não segue o princípio da palavra, né? O princípio da generosidade, ele ativa o princípio da honra. Ela honra a igreja, ela honra a palavra do Senhor. Então, Deus vê o coração dela generoso. Ela não retém o dinheiro. É como um rio que nasce e lá embaixo ele continua. Ele continua, né? Ele não para. Ele não acaba, ele não seca. É uma fonte de vida que continua nascendo. Então, quanto mais ela movimenta esse dinheiro e ela entrega na obra do Senhor, ela ajuda, mais o Senhor vai multiplicar. Onde ela coloca a mão é abençoado. A igreja, mas a gente não entende, né? Às vezes as pessoas Não é querem sobre uma o quanto forma... que ganha, né? Porque tem muita gente também que quer algo muito rápido. Ó, minha vida Sim. financeira está travada. Está acontecendo alguma coisa. Só que aí não adianta você seguir todos e deixar um, né? Fora, né? Sim, é verdade. Às vezes a pessoa também carrega uma mentalidade de escassez, né? Então, tem os inimigos da prosperidade que eles travam a área financeira. E tem gente que não entende isso. Eu nasci em um lar, por exemplo, eu nasci em um lar onde eu fui criada aprendendo que era pecado ganhar dinheiro. Então, isso é uma crença que vai me limitar. As crenças limitantes vão trazer a escassez para a minha mente. Verdade. A mente que é escassa, ela não consegue prosperar. Por quê? Eu vou naquele lugar ali. Não, mas ali é muito caro para mim. Então, se Deus está te proporcionando aquilo ali e você pensa muito pequeno, o que acontece? Você vive no pequeno. Pequeno. Você não consegue avançar. Ou então, se eu gastar muito mais daquilo que eu ganho. Viver endividado. Isso também é uma crença limitante. Porque aquilo é falta de controle, né? Essa pessoa, provavelmente, quem compra demais tem uma ferida na alma que precisa ser curada. Então, ela compra para tirar a dor dela da ferida da alma que ela tem. Alguma ligação... às vezes a pessoa está passando por algum... que é um problema financeiro. Tem alguma ligação ali com... emocional? Uma ligação com a Sim. emoção da pessoa? Sim, quando tem traumas passados, quando tem, às vezes essa pessoa sofreu rejeição, abandono, sofreu abuso, tá? Sofreu adultério, luto. A pessoa às vezes acha que ela não se lembra mais daquilo. Só que no inconsciente tem aquela lembrança, a mente registra lembranças que a gente nem imagina. Então aquilo vai trazer para ela traumas. Esses traumas vão ali, às vezes, desenvolver a compra demais, o excesso de compra, o excesso de dívida. Essa pessoa compra para ser feliz. Ou então limita ela de avançar. Ela tem um trauma que não deixa ela... Ela tem medo de fechar negócios grandes, que Deus já colocou na mão dela, de não dar certo. Ela tem travas, limitações
que estão na mente. São os cativeiros mentais. Quando você entra numa empresa ou num trabalho, e às vezes, se você não tem as suas feridas curadas, né? Você não tem uma vida emocional sarada, você não desenvolve, você não tem um bom desempenho no seu trabalho. Sim. Consequentemente, você não é promovido a nada. E tu trava tudo, né? Trava tudo. As pessoas, você fica incapaz, inclusive, de assumir funções mais altas. E as pessoas percebem isso também. A pessoa vive indecisa, né, do que fazer. Vive indecisa, não consegue enfrentar os desafios. Sim. Porque, por exemplo, você vai numa empresa, né? A maioria dos brasileiros são de CLT, trabalham em empresas. O seu chefe tá te observando o tempo inteiro. Então, se você não desenvolve, se você não escala, se você não supera os seus desafios ali, uma pessoa que não consegue lidar com pessoas, por exemplo, né? Você tem bloqueios de lidar com pessoas. Dá medo. Isso tudo vem desses traumas. Trava. Trava em tudo. A própria empresa vai ver que você não tem capacidade para assumir algo. Assim, e eles sabem disso, que são pessoas que já passaram por essas fases. Sim. E tem essa. E às vezes as pessoas não entendem por que não dá certo, por que não vai. Bom, vou deixar você falar, porque é que eu já trabalhei. É assim mesmo. Eu já fui gerente de uma loja. Já trabalhei como gerente de uma loja. E tinha vários funcionários. E era mais ou menos assim que funcionava. Eu perdi muita oportunidade. Sim. Por conta de traumas. E tem também a desorganização financeira, né? Tem gente que quer culpar Deus por aquilo que ela faz. Esses dias no culto, a gente estava falando sobre isso. A pessoa ganha 3 mil reais, ela quer gastar 8 mil reais no mês. Então não tem como. Ela tem que viver conforme a realidade dela, né? Ah, eu vou ali, mas também ali... as emoções aí, né? Isso, entra também o descontrole. Por isso que eu falei, você que tem descontrole emocional, você que tem descontrole na comida, muita gula, muito descontrole, muita ansiedade, o que vai tratar esse descontrole é o jejum. Ele vai trazer controle. Pode perceber, quem fez entrevista de emprego, eu vou falar porque eu vou fazer. A pessoa pergunta assim, primeiramente, como que é a sua alimentação? Sim, é verdade. Que você faz exercício físico? Pode perceber, ele pergunta isso pra você. Por quê? A empresa ele quer saber se você tá cuidando da sua saúde e se você se prepara pra você poder cuidar da empresa. É verdade. Ele quer saber, eles não querem alguém que não se cuida, alguém doente lá no meio cuidando de pessoas. Eles querem alguém, por mais que não tenha um conhecimento, você pode começar por um trabalho ali mais simples, mas que pega aquela pessoa e ela vai desenvolvendo e vai crescendo dentro de uma empresa. Como a pessoa vai crescer se ela não tem saúde, né? Então, eles podem ver, as entrevistas sempre perguntam isso, nas entrevistas. E daí tem essa questão emocional que tem travado muita gente. E às vezes as pessoas querem algo rápido, né? E precisa tratar isso, rápido, né? Tem que tratar. Tem que tratar a mente, tem que tratar as feridas emocionais, tratar os traumas. Como que eu trato? Eu exponho para o Senhor. Tem que expor para o Senhor. Olha, Senhor, eu ainda tenho ferida em alguma área da minha vida, eu preciso que o Senhor me revele. Caso Deus mostre alguma ferida que a pessoa às vezes acha que está curada e não está, pede ao Senhor para curar. Mas é um processo. Tudo é um processo, não é do dia para a noite. Começar a ver também os princípios da palavra do Senhor e começar a seguir. Uhum. Os princípios aqui a gente já está falando, né? Tem que seguir. Você falou aqui, primeiro, mentalidade de escassez. Que é o que a gente precisa estar atento a isso, né? Mentalidade de escassez, pensar grande, não ter medo, culpa de prosperar, né? Eu já vi gente que tem comida em casa e vai no horário do almoço na casa do vizinho para economizar que ela tem. E isso é uma mentalidade de escassez. Meu Deus. Eu já vi. Ter gasolina no carro e andar de ônibus para não gastar o carro. Nesse nível. Nossa, aí passou do E não do prospera, limite.
É É assim. verdade. E a desorganização financeira também é algo muito. Aí já que pode ser causa emocional ou não, né, pastora? Pode ser da escolha da pessoa, né? Ou pode ser causa emocional também. Essa pessoa gastar mais do que aquilo que ela ganha. Tem que ter ali um gerenciamento, né? Desse dinheiro. O dinheiro sem direção, ele some, ele desaparece. Então, às vezes, também a pessoa não dá o dízimo. O que eu já vi muito acontecer? Não dá o dízimo, mas o inimigo toma muito mais do outro lado. Faz essa pessoa ficar doente, as crianças adoecerem do nada. Carro quebra, geladeira quebra. Uhum. Começa a quebrar, começa a ter ali muita quebra de coisas dentro de casa. Muito prejuízo, Eu né? lembro de uma vez, quando eu comecei a fazer o podcast, eu e minha esposa começamos, a gente não tinha noção de nada, né? A gente fazia, mas a gente não tinha noção dessa batalha toda, né? É. Assim, as experiências que a gente tem hoje. E eu lembro que quando a gente começou a fazer, eu comecei a ter bastante prejuízo financeiro. Olha só. Muito prejuízo. Minha esposa arrumou 2 gatos. Aí, Meu Deus. um dos gatos travou a bexiga. Ficou, acho que, teve que pagar 2.000 pra fazer É assim, cirurgia. toca no bichinho, toca na criança. Isso. E os gatos já estavam lá em casa, lá tinha uns... Já estavam grandinhos já, eu não lembro quanto tempo tava, acho que uns 6 meses, 7 meses, entre 6 e 8 meses já estava em casa. E deu esse problema em um deles. E nós pagamos R$2.000, tratou, tive que gastar. E gastamos uns Meu 2.000 e Deus. pouco. E daí, de repente, os gatos sumiu. Meu Deus. O gato com R$2.000. Sumiu os R$2.000. Sumiu tudo. Os gatos gastou 2.000 gato. Aí a gente tinha um carro. E na mesma época, você acredita que tinha uma vizinha minha? Eu fui descobrir depois, tá? Fui descobrir depois que pegou uma chave. Uma vez eu saí em casa, o carro assim com uma porta, um riscão na porta. Assim. Meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Era um carro. Pra tirar a paz. E era um carro, um SUV grande. Um prejuízo, um riscão assim de um lado, assim, ó. Meu Deus. Eu falei, deve ser na rua, né? Que uma bicicleta passou. Aí, daqui uma semana, um risco do outro lado, passa um riscão do lado. Aí, do nada, passa-se uns 15 dias, 20 dias, eu saio pra fora um risco assim, ó, no capô do carro, assim, ó. Meu Deus. Mas esse foi fundo. Só que nisso eu peguei a vizinha de casa. Jesus. A vizinha de casa riscando, cara. E essa mulher já se manifestou lá várias vezes lá dentro. Às vezes ia em casa, batia na porta do É o que o demônio ele quer trazer prejuízo mesmo. E nesse dia eu fiquei irritado porque eu vi ela fazendo. E eu me irritei, eu falei, você tá arriscando meu carro. Briguei, cara. Nossa, mas eu fiz assim, fiquei irritado, porque ficou, assim, o prejuízo foi muito grande. Muito Imagina, você risca de um lado, risca do outro, ainda faz um risco Meu no fundo. Deus. Tinha que pintar quase o carro inteiro. E assim, não só isso, mas outras coisas aconteceram. Então, assim, então nós tivemos prejuízos ali financeiros, mas a gente estava entrando numa guerra espiritual aqui e nós não sabíamos como lidar com muita coisa. Então o inimigo, e assim, aí fomos gastando, né? E o dinheiro vai embora, vai embora. Não nos atingiam, Só prejuízo, né? não atingiam a nós, mas atingiam os nossos bens materiais, Sim. né? E depois é que nós vamos E entender tira que era paz, espiritual. né? É para tirar a paz mesmo. A gente já passou também por várias experiências de a compra do mês, assim, parece que tava sumindo, desaparecendo. Algo assim sobrenatural. A gente comprava e comia, chegava metade do mês, parecia que sumia a compra. Você abriu o armário, não tinha nada. E aí Deus me revelou que
tinha demônios, né? Ali, migrador, cortador, gafanhoto, devorador, eu vi. Ah, não tem. Tem, eu vi. E aí foi onde eu fiz a oração da prosperidade. Só que para fazer, eu orei renunciando todo pecado que tinha acontecido lá atrás. Porque Deus me mostrou meu avô gastando dinheiro com mulheres. Então, através desse ato, né, que ele cometeu, travou a área financeira da família inteira. É algo que a gente precisa avaliar, né? É que nem eu falei aqui no começo do podcast. Às vezes você tá passando por uma situação de problema financeiro, precisa parar, não é uma oração agora. Ai, Senhor, quebra todo mal na área financeira. Não, peraí, vamos ver. Que atitude, que caminho que eu preciso mudar? É aqui que eu tô errando? Então esse podcast aí vai trazer bastante conhecimento para você aí. Com certeza. Né? E o amor ao dinheiro, pastora? Como que isso prejudica a prosperidade nossa? Isso, tem muita gente com avareza, né? O dinheiro, ele não pode me controlar. Porque o dinheiro, ele é necessário, mas ele não é tudo. Tem gente que acha que o dinheiro resolve todos os problemas, resolve tudo, mas não é o dinheiro que resolve, é o Senhor. Então, enquanto eu estiver apegada ao dinheiro, pensando que o dinheiro vai resolver tudo, a minha área financeira não vai destravar. Por quê? Eu tenho que olhar para o reino. Eu não tenho que me preocupar com as coisas, igual eu sei que eu preciso do dinheiro. Eu sei que eu preciso da alimentação, mas a própria palavra de Deus diz para a gente não se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o Senhor, Ele dá, Ele cuida. O inimigo, ele tenta colocar na nossa visão que o dinheiro vai resolver todo o meu problema. E o único que é comparado com Deus é o dinheiro, que é mamon. Tem gente que tem amor ao dinheiro, apego demais. Então, quando eu não posso dar para a casa de Deus, quando fala do dinheiro, meu coração fecha, o dinheiro, ele está me comandando. Se ele está me comandando, a avareza entrou. Então, o apego, ele vai travar minha área financeira. Não é o dinheiro que comanda minha área financeira, porque prosperidade vai muito além do dinheiro. Prosperidade é você ter uma família feliz, uma família bem estruturada, você ter filhos saudáveis, ter um marido, uma esposa abençoado, ter uma casa onde você pode até pagar um aluguel, mas você sabe que a sua família está ali, está saudável, está abençoada, está debaixo da presença do Senhor. Isso é ser próspero. Vai muito além. E como que a gente lida, como você vê, pastora, pessoas que têm inveja de outras pessoas por estar prosperando, por estar buscando? Por quê? Tem muitas pessoas que têm recursos, tem mais recursos. E não é pecado você ter o recurso, né? Não é pecado você querer buscar. Só que tem pessoas que, às vezes, vê o outro prosperando, fica com inveja da pessoa. Sim, né? Tem muito. Ela já olha com os olhos maus, né? Às vezes a pessoa nem nota. Porque quem tem inveja carrega o espírito da inveja. A inveja é um espírito, né? Então ela vai corroer os ossos. A Bíblia diz que a inveja, ela corrói os ossos. Então é algo muito sério. Nós temos que ter muito cuidado com quem vai acessar a nossa vida, porque às vezes tá indo tudo muito bem. Eu estou com a minha empresa sendo o projeto, sendo guiado por Deus, está dando tudo certo. Eu escrevi um livro, vai ter muita venda. Eu espero aquilo acontecer. Eu contei para certa pessoa, começa a dar tudo errado. Você já notou? Às vezes você conta algo para alguém que está dando tudo certo, aquilo começa só ladeira abaixo, porque entrou o espírito de inveja. Ela lança uma seta de inveja, onde tudo trava, paralisa. Ela é tão negativa, essa pessoa geralmente carrega negatividade. E pior ainda para quem sente inveja, né? Que daí não prospera mesmo, né? Sim, não. A vida financeira dessa pessoa travada também, não tem jeito. É tudo travado. Porque aí a gente imagina, pessoas que estão no mundo, eles não têm a salvação, mas a gente vê que há muitas pessoas no mundo que são prósperas também. Demais. E muito mais do que os cristãos às vezes têm.
E deveria ser o contrário, né? Sim. Mas isso é uma realidade. Tem É uma muita gente que realidade. se questiona, mas por que que as pessoas do mundo prosperam? E os cristãos, você olha assim, você que vê que na prosperidade, sempre precisando, só dando, só dando, só O dando. meu pastor até falou sobre isso. Às vezes, o crente não entende, mas a avareza, o apego ao dinheiro que o crente tem, às vezes aquela pessoa do mundo não tem. Às vezes aquela pessoa do mundo é generosa, né? Segue ali o princípio da generosidade, segue o princípio da honra. Ele sabe como ativar a prosperidade e o cristão não sabe. Também essa pessoa às vezes não tem inveja, não carrega inveja, porque tem muita gente também que quem dá não é Deus, né? Não tá com o Senhor. Satanás, ele traz riqueza, se a pessoa pedir. Ele não dá salvação, mas a riqueza ele dá. Então, a gente deve ter muito cuidado ao analisar, né? Tem cristão que se revolta porque não prospera e alguém do mundo prospera. Mas não depende somente dessa pessoa. Ela tem que seguir os propósitos ali da palavra do Senhor. Tem que seguir os princípios, né? Tem um outro princípio que é a falta de honra, né? Esse aqui é complicado, Esse né? que o cristão não entende, Esse né? que não entende, né? A falta de honra. O que é honrar alguém? Honrar alguém é você reconhecer o que aquela pessoa carrega. Antes, quando um profeta chegava na casa de alguém, ele recebia honra, bênção, ele era abençoado não só com dinheiro, mas a recepção daquele profeta era uma honra já. Então, hoje, se a gente for pregar em alguns ministérios, eles não sabem o que é honrar, né? Olha, eu vou te ajudar com a passagem, eu vou te ajudar com o lugar que você vai ficar, não. Não estou falando de ministérios que não têm condições, mas ministérios que têm condição, mas não sabem honrar o que a pessoa carrega, né? Então, quando eu aprendi o princípio da honra e eu honrei meu pastor, eu comecei a prosperar de maneira poderosa, porque a vida dele é fértil, é próspera. A vida do seu pastor, você deve também perceber isso. O ministério que você congrega, ele é próspero, é tudo travado. A vida do seu pastor, como ela é? Ela é uma terra fértil, onde você deposita ali a oferta e tem a semente plantada numa terra fértil, porque se a terra não for fértil, a semente vai morrer e não vai dar fruto. Quando eu entendi isso, o meu pastor, ele virou uma chave na minha mente sobre isso. Existe outro tipo de honras que pode entrar aqui que não seja pelo dinheiro? Sim, recepção. Você reconhecer aquilo que aquela pessoa carrega. Você receber ela bem na sua casa. É igual eu assisti várias lives do Profeta Fred, né? E quando o meu Instagram começou a crescer, eu levei a honra para o Instagram dele. Por quê? Através do Instagram dele, eu comecei a fazer live. Ele sempre incentivou todos que seguiam ele a derramar sobre outras vidas. Então, eu honrei ele como? Falando. Porque tem gente que é assim, vem aqui no podcast, tá? E aí a vida começa a crescer muito e não honra o lugar que abençoou ele. A hora que ele volta, ele quer cobrar. A hora que ele volta, ele não quer... agora eu tenho muito seguidor. Então isso já saiu totalmente da honra. A gratidão. Honrar também é ter gratidão. É verdade. Jesus, ele mostrou o tempo inteiro isso, né? Sim. Quando ele lava os pés dos discípulos, ele vai mostrar isso daí. Humildade, né? A honra, ela pode quebrar um coração endurecido até. Sim. Às vezes, você tem alguém que você percebe que a pessoa tem algo contra você, que a pessoa tem ali um coração endurecido. Às vezes, que você percebe que tem alguma relação má ali que precisa ser corrigida. Quando você lava o pé daquela pessoa, mesmo que a pessoa não tem nada para te dar. Quando você cria aquele princípio de liberar aquele perdão e lavar os pés daquela pessoa, você quebra um coração ali.
Igual às vezes a pessoa não fala com você, você não entende o porquê. É Satanás agindo totalmente na mente, e aí você começa a orar e continua cumprimentando aquela pessoa. Isso. E aí você vê porque que a você pessoa entendeu, é quebrantada. Porque você entendeu que não é a pessoa, é que é espiritual. É espiritual. Você entendeu que é um espírito que tá... A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é verdade? Sim. Então, isso é que é entender aonde está a nossa verdadeira guerra, né? Então, quando você quebra o coração de uma pessoa, às vezes o marido, uma esposa. Uma vez eu tive um exemplo muito bonito do meu pastor, que ele ensinou isso. Lavar os pés. Às vezes tem muitos casais que precisam fazer isso também. Às vezes lavar os pés das... Até mostra lá no filme do Quarto de Guerra, né? Que é você quebrar o coração com a honra, de você honrar. Você reconhece que aquela pessoa é importante na sua vida. Reconhecer, também. Isso aí. Mas a quem não dar honra, pastora? Essa é a pergunta, né? A quem não dar honra, né? Pois é, tem gente que a gente não deve dar honra, né? Tem gente que ela quer aparecer, ela quer dizer que ela que faz, e Deus ali, ele fica em segundo lugar. Então, tem pessoas que confundem muito por causa do poder que ela carrega, da unção que ela carrega. Isso não quer dizer que ela vai mandar tudo no mundo espiritual, que ela vai comandar os membros da igreja, porque ela é melhor do que alguém, não. Nós, como pastores, líderes, nós devemos também trazer honra para os membros. Não é somente os pastores que têm que ser honrados. Então, um líder, né, uma liderança, seja pastor ou não, que não saiba o que é verdadeiramente carregar a presença de Deus, tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente vai honrar e a gente vai cair ali até na prova. Que o próprio Jesus falou, né? Ele veio na terra para servir. Sim. Jesus, ele não veio na terra para ser servido. Ele veio para servir a nós. Quando dar entra vida soberba, dele, né? Para dar a vida dele por nós. E aí a gente quer pegar como se a gente fosse maior do que Deus, e queremos somente ser servido. Ele veio como exemplo de vida, de como que deve ser a nossa vida e como nós devemos seguir. Ele honrou a todos, né? Aqueles que era necessário repreender, ele repreendia. Sim, não é verdade? Não honrava, ele repreendia quem necessário aqueles corrigir, que rejeitavam também, os fariseus, né? Aqueles que o rejeitavam. Palavra. O lugar da onde que ele veio, onde ele não foi honrado, que foi a própria cidade onde ele nasceu. Ele simplesmente não pregou mais lá. Ele teve que sair da cidade. É isso aí. Então, assim, Jesus, ele veio para... Ele disse mesmo, eu vim para servir. E ele veio nos ensinar a servir também. Porque um dia nós recebemos a salvação por Jesus Cristo. Verdade. Então é um princípio aí que vai atingir nossa vida, não só na financeira, mas em todas as áreas. A gente não entende isso, né? O princípio da honra. É verdade. Preguiça e procrastinação. Isso daqui é terrível. É terrível. Tem gente que tem espírito de preguiça, né? A procrastinação, ela é ativada através do espírito de preguiça. Deus, ele já me mostrou esse demônio no mundo espiritual, que é o espírito de Belfegor. Ele é o espírito de preguiça, tá? Ele age trazendo preguiça, paralisação. Essa pessoa, ela não consegue avançar. Tudo que ela começa, ela não consegue terminar. E isso precisa ser vencido através do quê? Da renúncia. Geralmente esse espírito, ele entra quando tem ali a fornicação. O pai e a mãe, ele tem essa criança debaixo de maldição, porque não estão casados, e entra ali a bastardia espiritual. Geralmente entra a procrastinação junto. Essa pessoa tem que renunciar à bastardia, renunciar à procrastinação, porque tudo que eu começo eu não termino. Não é algo que eu consiga, é algo que bloqueia. Mas tem gente que já tem a preguiça que tem que ser vencida. Ela não quer. Então, tem que entrar a disciplina e o posicionamento nesse caso.
Mas quando é a procrastinação, que é o espírito de Belfegor agindo, tem que repreender e renunciar. Às vezes, muitas vezes a gente tá sentado na cama, deitado assim, não consegue. E eu já vi pessoas que às vezes não tinham forças para se levantar, né? E as Sim. pessoas falam que era preguiça, mas não era. Não é. Era uma opressão ali que a pessoa É tem, opressão né? mesmo. Ele é terrível. Elimina as energias. Mina as Você não tem energias. energia, você não dorme, você não come, aí vai afetando. É um espírito que vai afetando várias coisas, né? Afeta o corpo, afeta a sua alimentação. Começa pelas emoções, que afeta a alimentação, que você começa a comer. Você vai fazer um exame de sangue, está tudo Tá descontrolado. ansioso, aí quer comer, tudo quer descontar na comida. Isso, e daí você vê que você vai, aí já mexe na libido da pessoa, né? Tudo. Se é casal, vai afetar no casamento. Então, uma coisa vai levando a outra, não é isso? Sim. Vai só piorando. E às vezes é espiritual. E por isso que a Bíblia fala, né? Quando a Bíblia fala assim, um abismo vai levando outro abismo, ele não tá falando de uma coisa só, ele tá falando de muito muitas real. questões, né? Muito. Aplica-se a muitas questões, né? Mas essa questão da procrastinação, quando a pessoa acaba deixando tudo para depois. E aí vai afetando a vida dela, né, pastor? Afeta demais. Porque eu vou chamar até a atenção das pessoas. Eu vejo muita gente que entra em contato, inclusive, com a gente. É uma puxada de orelha, tá? Que às vezes, você olha assim, às vezes você convida a pessoa para poder vir e às vezes tem que assinar a documentação. A documentação atrasada, a pessoa, você vai pensando, a pessoa não tem nenhum documento arrumado, você vê que a pessoa tá com a vida toda bagunçada. Sim. Não consegue assinar um documento. Se acontecer alguma coisa hoje, oficial, justiça, alguma coisa acontecer, você não tem documento. Então, assim, uma pessoa tem que ter suas documentação toda arrumadinha. Então, só por aí você já vê que a pessoa já tem uma vida meio bagunçada, entendeu? Sim, e Deus não trabalha na desordem, desorganização, né? Isso. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas fica feio. Nós cristãos temos que ter a nossa vida organizada. Temos sabe? que dar o exemplo. Pessoas que, por exemplo, você vai alugar uma casa, por exemplo. Você fica usando o nome de outra pessoa. Sim. Você nunca tá com o nome limpo. Vive com o nome sujo. É por causa de uma coisinha ali. Ah, mas é R$50, é R$100, ou às vezes é um valor muito grande. E o cristão, ele não pode ter um nome sujo. Ele não pode ficar devendo, né? Isso foi o que Deus, ele me puxou a orelha lá atrás. Porque a gente teve uma época muito difícil da nossa vida e fizemos dívidas. E acabou que virou uma bola de neve. E eu tive que entregar para o Senhor me ajudar. E desembolar ali. Uhum. Foi onde o Senhor falou comigo. Isso, empréstimo no banco, quando eu fiz para comprar um videogame que era o sonho dos meus filhos, a minha vida ali foi só ladeira abaixo. Isso daqui é polêmico, tá? Não tá na Bíblia, mas o Senhor me revelou que o empréstimo, quando a gente pega emprestado, a nossa vida, ela trava. E eu tive essa experiência. Eu usar cartão de crédito não tem problema nenhum. Não é pegar empréstimo. Agora, pegar empréstimo, eu entro debaixo de um jugo onde a Bíblia fala pra gente não pegar emprestado. A gente fica escravo de quem A gente fica escravo. Isso que a Bíblia fala. E aí, é uma trava que muita gente tá vivendo e não sabe. Então, quem tem empréstimo aqui, pede ao Senhor para conseguir pagar tudo. Quem tem muita dívida, pede ao Senhor para conseguir regularizar, porque isso traz uma trava terrível na área financeira. Terrível. É verdade. Bom, e palavras negativas, pastor? Tem gente que amaldiçoa a sua própria vida financeira. Sim. Tem gente que fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu nasci para sofrer, eu não vou conseguir. A gente estava ali almoçando e aí eu falei, se vender tanto do livro, eu vou ser abençoada. Aí o pastor Paulo falou assim, olha, você está declarando que você vai vender só isso. E aí eu orei e falei, Senhor, não, em nome de Jesus. Ou seja, o que a gente lança no mundo espiritual são decretos.
tá? Aquilo que eu profetizo é aquilo que eu vou viver. Então, o inimigo lança na minha mente, eu não sou capaz, eu não consigo, eu nasci para sofrer, a minha vida é isso aqui mesmo, eu vou trabalhar o resto da minha vida aqui. Isso lançou um decreto e aquilo vai acontecer, tá? Se eu começar a quebrar essas palavras negativas, orar quebrando, cancelando e abençoando, sendo grata a tudo que eu tenho, não reclamando e abençoando, profetizando, é aquilo que eu vou viver. É verdade. Aí exige um conhecimento financeiro, né? Você tem que buscar conhecimento. Para que serve o cartão de crédito, por exemplo? O cartão de crédito, ele serve para bens duráveis. Para quem está escutando aí, eu vou dar essa dica. Se você vai comprar um guarda-roupa, se você vai comprar um celular, uma televisão, alguma coisa que você precise colocar para sua casa e seja de um valor aí que você vai parcelar, bens que vão durar bastante tempo para você. Se você pega o seu cartão de crédito para comprar uma coisa que você come hoje, amanhã... Igual compra no amanhã mercado, vai pro vaso sanitário, não querendo falar outra palavra, você vai se tolar todinho. Então, cartão de crédito, ou comer lanche, você gasolina no carro. É verdade. Isso tudo não é bens duráveis. Cartão de crédito é para bens duráveis. Vou comprar uma Bíblia, cara, de estudo para mim. Inclusive, o cartão caiu aqui. Olha o seu cartão aí. Da Bíblia. Ungindo aqui. E daí, bens duráveis. Então, você não pode colocar seu cartão de crédito em coisas pequenininhas. É verdade. Coisas que vai... Tem gente que faz a compra no mercado e aí espera o cartão liberar para fazer a compra do mês que vem. Meu Deus do céu. Ó, eu trabalhei no supermercado e eles liberaram cartão de crédito. Foi um monte de gente fazer cartão de crédito. Aquela fila enorme lá. Fizeram o cartão de crédito do mercado lá. E a taxa de inadimplência deu quase 40%. Imagina, quase uma cidade inteira comprando no mercado. Quase 40% de taxa de inadimplência. Foi uma coisa terrível. Eles tiveram que cortar. Por quê? Porque as pessoas estavam assim. E a fatura, igual você falou agora, eles podiam pagar a fatura lá no mercado. Então o que eles faziam? Pagava a fatura lá no balcão e já ia lá fazer. Aí entra a escassez. Você fica num ciclo, não consegue sair daquilo, né? Vira escravo daquilo. Cheque especial. Ixi, isso aí é... Então, bens duráveis. E empréstimo é outra coisa também. Se você quer fazer empréstimo para você... Para que é bom? Empréstimo não, dívida. Uma dívida, se você quer fazer uma dívida, ela tem que ser uma dívida que vai te alavancar. Eu vou comprar um celular porque eu vou trabalhar na rede social, que eu vou ganhar dinheiro. Sim. Aí é uma dívida que você está fazendo que vai te trazer. Você está fazendo uma dívida trabalhar para você. Sim. Eu vou comprar para esses dias para você comprar uma TV. Uma TV para colocar aqui. Então, uma TV que eu vou usar. E quem não pode também não deve se apertar. Exato. Começa com aquilo que você tem. Exato. Eu comecei com o Moto G10. Uhum. Eu comecei gravando ali uma mesinha, uma cadeira onde minhas costas doía muito. Exato. E comecei, o vídeo era terrível. Verdade. E as pessoas falavam, você tá lendo? Eu ficava toda sem jeito. Então, assim, vai indo, Deus vai abençoando, vai abrindo portas. Mas a gente não deve pisar, né, dar um passo maior do que a gente consegue. É verdade. Isso aqui que eu tô falando é gestão financeira, né? Pra vocês. Esse é o básico da gestão financeira. Mas se você tem problemas aí em gestão financeira, faça um curso de gestão financeira aí, né? Se é essa parte aí, é muito bom a gente ter, né? Indicação, investimentos. Tem gente que tá cheio de dinheiro na poupança aí. Tem gente que tem dinheiro guardado, pastor, tá com dinheiro na poupança. Dinheiro guardado na poupança é problema. Tem várias taxas de investimento aí que vai te investir. Mas, enfim, isso aí já é para um assunto aí para gestão financeira. Mas, palavras negativas. Bom, e portas espirituais abertas, né, pastor? Sim. Que são os inimigos inimigos da prosperidade, né? Sim. Quais são essas legalidades que podem trazer ali influências espirituais? As possíveis brechas que podem trazer são a desonestidade. Pessoas, às vezes, que são desonestas, né? Recebe um troco a mais e não devolve.
Às vezes parece uma besteira, coisa pequenininha, né? Age ali com desonestidade. Eu estou no meu trabalho, tá? E ali no meu trabalho eu posso pegar um medicamento, tal. Só que aquilo não é meu. Eu posso imprimir na impressora do meu trabalho, mas se ninguém deixou, eu vou abrir uma legalidade. Tem que ser algo muito certinho, muito correto. Mulheres que abrem legalidade na área financeira, pegar o dinheiro do marido na carteira sem ele saber, tá? Isso abre legalidade, porque isso é roubo. Ah, nós somos um só. Ainda fala isso, mas isso abre legalidade. Ah, o meu vizinho, ele tem um pé ali de uma fruta, tá no meio da rua, eu vou pegar. Não, não é meu, é dele. Ainda que esteja a árvore passando para a rua, mas é da casa dele, eu tenho que pedir para eu pegar. Nota de $1 na carteira. Aí entra o ocultismo, né? Tem gente que tem superstição. A superstição também abre legalidade. A nota de $1 na carteira vai trazer para mim a sorte. Vai trazer para mim mais dinheiro. Quem dá o dinheiro é o Senhor. Então, carregar figa, olho grego para trazer sorte, isso tudo abre legalidade, tá? Alianças erradas, alianças que eu faço com amizades tóxicas. Às vezes, eu não orei para fazer aquela aliança, tá? E aquela pessoa não tem um pensamento ali que está posicionado no Senhor. Então, eu vou abrir uma legalidade. Ambientes contaminados que não tem a presença de Deus, que tem fofoca, ambientes que carregam demônios, ambientes que não me cabem mais por ser cristã. Então, eu tenho que ter muito cuidado com essas legalidades que abrem na área financeira, que parece coisa boba. Quando eu tinha 7 anos de idade, 6 ou 7, eu fui em uma loja com a minha mãe e eu não me lembrava mais disso. Ali eu peguei várias sementinhas de flor, enfiei no meu bolso e fui para casa. Quando chegou em casa, minha mãe viu e ela não teve coragem de devolver para a loja com vergonha. E eu apanhei. Só que eu não me lembrava mais disso. Eu furtei. Eu cometi um roubo. Eu era uma criança. E aí, quando eu fui orar para Deus, falei: Senhor, tem alguma coisa de errada na minha área financeira? Senhor, eu não consigo prosperar. O Espírito Santo, ele trouxe essa cena que eu não me lembrava mais. Eu pegando a sementinha e guardando. E aí ele falou: renuncia, pede perdão. Porque o inimigo, ele usou esse roubo para travar minha área financeira. E eu era apenas uma criança. Para você ver como que é forte. É forte. Furto, esse aí tem que ser renunciado. Renunciado. Quando você falou que pegar a fruta na árvore das pessoas, né? Quem que nunca fez isso? Meu Quem Deus nunca do fez? céu. Pegar uva no mercado para provar. Né? Invadir o canavial. Pegar cana. Manga, cana. Meu Deus. E essa questão de... Você mencionou também sobre... no casamento, né? Da esposa pegar o dinheiro do marido. Essa questão da área financeira é a principal causa de divórcio hoje no Brasil. Não sei se em todo mundo, mas no Brasil a gente sabe que há a comprovação de que a área financeira é a causa dos divórcios. O inimigo, quando quer separar um casal, ele... Muitos casamentos sendo destruídos. Atinge as áreas. Não anda em concordância ali. Sim. Né? Então, eu vejo também muitos vídeos e advogados pela rede social aí ensinando que a mulher ela pode fazer o que ela quiser. E que existe o tal do abuso financeiro. E aí as mulheradas vão nessa onda aí, né? Os homens, É uma as mulheres, estratégia do inimigo, vão né? nessa onda aí de... Não, porque eu tenho direito aqui, eu tenho direito ali, tudo que é meu é seu, e vai fazendo aquela bagunça. Ah, se você tem direito, eu também tenho. E aí aquele casal não entra em concordância. O casal, ele não pode ser dividido, né? Não tem divisão dentro do lar. Ah, o meu salário é esse aqui, o dele é esse aqui, não. Tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Mas tudo que eu vou fazer, eu tenho que comentar, conversar com ele, porque é meu marido, é um só comigo. Então, a gente tem que falar com o outro, entrar na concordância. Olha, eu quero comprar esse carro, mas eu não gostei desse carro. Então, vamos achar um que nós dois gostamos. Então, Deus abençoa quando não tem a divisão,
tá? O inimigo, quando ele quer separar um casal, ele não vai de uma vez só no casal. O que que ele faz? Ele entra colocando enfermidade, ele entra colocando falta, perdas financeiras, ele entra distorcendo a visão do casamento para trazer essa separação. Ele é astuto. Aí entra também, tem pessoas que não têm conhecimento, né? Às vezes briga por bobagem. Porque, por exemplo, o casamento, você é uma pessoa que está com problema no casamento e estão brigando por causa de dívida. Se você for hoje para um juiz fazer um divórcio, é a mesma coisa que você quando se desfaz uma empresa. Sim. O juiz vai falar assim, quanto que você tem? Ah, tá, uma casa e você tem um carro, você tem isso, ele vai fazer então é metade pra você, metade pra mim. Isso aqui vai pra você, isso aqui vai pra mim. Quanto que você tem de dívida? Não, então metade é sua, metade é sua, metade aqui, metade... É assim que funciona. Sim. Então, aí eu fico assim, eu não entendo, assim, por que tem casais que eles dividem as finanças. Não, você paga isso, você paga aquilo. Isso aí é uma atitude de quem casa em comunhão de separação de bens. Sim. Aí você fala, não, eu trabalho, meu dinheiro, eu pago isso, aí vocês combinam. E eu trabalho aqui, então meu dinheiro eu pago aquilo. Verdade. Apesar que eu acredito que cristão não se casa com separação de bens, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Não é o correto. Porque é uma só carne, né? Sim. Mas eu não entendo por que alguns casais fazem isso, né? Trabalho separado. Já aí o Satanás já começa aí, já é uma legalidade. Já agir, porque Deus não age, mentalidade separada. Na confusão e nem na divisão. Sim. Por isso que ele traz a divisão. E ele traz o apego também, né? Aí você observa algumas pessoas, casais que são do mundo, e você vê que às vezes a prosperidade, mas vai ver os princípios também do casamento também, né? Como que é? É verdade. Tem que ser tudo muito bem. É certo que existem casamentos que você sabe que às vezes você vai ver ali é de fachada, você vai descobrir alguns problemas depois, né? Mesmo a pessoa sendo próspera. Só que antes disso, foi escolha daquela pessoa, né? No princípio, eles seguiram outros princípios também, né? Mas bom, portas espirituais, brechas. Eu queria que você falasse um pouquinho, pastora, sobre a área sexual, né? Nós estamos falando de portas abertas. Sim. Como que na área espiritual, sexual, na verdade, perdão, e isso pode afetar pecados, né? Portas abertas na área sexual. Isso daqui é muito profundo. 1 Coríntios 6,18, né? O pecado sexual não é só moral. O ato sexual, ele não é somente um ato físico. Ele é um ato totalmente espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quando um se junta com o outro, se torna uma só carne, tá? Às vezes a pessoa tinha vida, eu vou dar exemplos aqui, totalmente próspera, a família dela era próspera, a partir do momento que casou, começou a ter problema na área financeira. O que provavelmente aconteceu? O esposo ou a esposa tinha travas financeiras, tinha demônios, tinha travas na área por causa da área sexual, tá? Que transferiram ali através do ato sexual. Então isso é muito sério. A nossa cama, ela é um altar. Se um parente meu, ele cometeu adultério lá atrás, isso trava a minha área financeira. Pecados sexuais travam a área financeira, tá? O Senhor, ele já me arrebatou em espírito e ele me mostrou, ele falava comigo, esses pecados aqui travam a área financeira. Ele me mostrou Lilith, que é o demônio que age através da área sexual. Ela comanda demônios menores, tá? Eles sugam a energia vital das pessoas e eles também travam a área financeira através de o quê? Altares sexuais levantados. Então, se houve adultério, se houve abuso, se houve aborto, tudo que é derramamento de sangue, não é somente através da área sexual, tá? Porque o dinheiro no mundo espiritual, ele vale sangue. Quando alguém da outra religião vai fazer um sacrifício, ela oferece dinheiro para a entidade. Porque vale sangue no mundo espiritual. O sangue é alimento, tá?
Tem gente que fala, mas isso não está na Bíblia. Só quem trabalha na área de libertação entende como que isso é sério. Então, se você teve algum parente lá atrás que na sua família tem fornicação, na sua família teve adultério, aborto, homicídio, suicídio, tudo que foi derramamento de sangue, a área financeira sua, você precisa renunciar a esses pecados, ainda que não foi você que cometeu, para sua área financeira destravar. Às vezes é isso que está faltando, tá? Através do ato sexual, às vezes a mulher teve vários parceiros. Ali, a alma dela foi fragmentada. Tem laços de alma para serem quebrados. Trouxe o quê? Às vezes transferência de demônio. Isso também vai travar a área financeira. Isso aqui é forte demais. Porque esses demônios, eles sugam essas energias, né? Sugam e travam, né? Você não tem energia, não consegue pensar. Sim. Para você administrar dinheiro, você tem que ter sua mente clara, né, pastora? Isso. Você tem que estar com a sua mente 100%. Tem que ter a mente renovada, né? Renovada. Com suas emoções tratadas. Aí os inimigos, o inimigo, através dessas brechas, elas vão entrando. E também as pessoas que às vezes está praticando, pode ser também, né, pastor? Sim. E tem que pedir para Deus uma mudança de mentalidade. Porque quando Deus vai entregar algo grande para alguém, se a mente dessa pessoa não tiver preparada para receber, ela não vai conseguir administrar aquilo que Deus vai entregar. Então, Deus vai o quê? Primeiro, ele vai preparar, vai ensinar, ela vai ter uma mudança de mentalidade para depois ela receber. Quando eu mudei minha mentalidade, que eu parei de gastar à toa, que eu entendi o que era o dinheiro no mundo espiritual, Deus falou, agora você vai fazer isso aqui, renunciar isso aqui, ora pro anjo da prosperidade tocar na sua mesa, e aí eu comecei a viver com Deus experiências sobrenaturais, onde eu comecei a prosperar de maneira sobrenatural. O dinheiro, ele não é somente físico. Olha, eu mencionei aqui no começo que eu já trabalhei numa empresa, então eu contratava pessoas, e eu treinava pessoas, trabalhei como gerente e na área de liderança. Quando as pessoas vinham pedir aumento, eu via o motivo porque a pessoa estava pedindo. Primeira coisa, isso eu faço, e eu falo que toda pessoa que tem um funcionário ou é o comando de uma empresa, ele vai querer saber o porquê que aquele funcionário está pedindo aumento. Sim. Então a gente analisava isso. Então, por quê? Se a pessoa chegasse para mim e falasse assim, ó, eu tô pedindo aumento porque eu preciso pagar a conta, eu estou devendo, eu estou com... Aí você olha para a pessoa, você vê que ela não entrega aquilo, não cumpre aquilo que está no contrato dela, não faz direito, ou às vezes chega atrasado, não atende bem os clientes. Sim. Você vê que ela está espiritualmente carregada, um peso. Você vê que ela briga em casa. E a pessoa está pedindo aumento para você. Então, já era um bloqueio que eu não... Por quê? Porque você vai tirar dinheiro da empresa, do caixa da empresa, para dar para uma pessoa que não vai solucionar o problema da pessoa. Sim. Não vai, porque o problema dela é emocional. Você vai dar ela mesma 100, 200, 300 de aumento, né? E amanhã esses problemas não vão ser resolvidos e vai simplesmente multiplicar. Isso aí é muito, muito real. Quando a pessoa pede empréstimo, vai pedir empréstimo consignado com a empresa, a gente analisava tudo isso. Por que a pessoa está pedindo empréstimo consignado? Ah, não, eu estou pedindo porque eu quero dar entrada, a pessoa complementar para entrada numa casa. Beleza? Não, tô com dívida financeira. Você vê que a pessoa... Você bate o olho na pessoa, você vê que ela tá com um problema. E aí eu não liberava. Porque não ia. Sabe por quê? Você tira dinheiro do caixa da empresa e daí não resolve o problema da empresa e a pessoa continua te dando problema. Ela fica num ciclo repetitivo. Né? Isso. Então, às vezes, a pessoa tem um parente que ela quer carregar nas costas. Mas essa pessoa, ela não quer mudar. Essa pessoa, ela continua tendo a mentalidade dela de escassez, uma mentalidade que ela só quer ganhar mais e mais e mais, e não resolve a vida dela financeira. Não. Então, não vai adiantar. Não vai, né? Não vai. Às vezes
tem pessoas que ficam fazendo empréstimo. Às vezes compensa você ter uma dívida só do que se ficar criando vários problemas para você resolver uma coisa. O dinheiro vai vir menos, né? Isso tudo você não tem clareza mental, às vezes por falta de conhecimento ou espiritual também. Tá bagunçando sua cabeça. Você precisa parar, ver, igual aqui você falou, né? Se tem algum pecado aqui em aberto que você precisa fechar para que esses espíritos eles parem de bagunçar a tua mente. Precisa de uma organização, às vezes tá ajudando quem não é para ajudar. Verdade. Às vezes Deus está tratando aquela pessoa, aí a pessoa vai lá com pena, ajuda, entra na luta junto com aquela pessoa que nem era para entrar, a guerra que nem é dela, e aí entra no vento a área financeira porque não perguntou, não consultou o Senhor antes. A gente vê que Jonas, ele desobedece o Senhor e enquanto ele está naquele barco, ali as pessoas começam a ter perdas, começam a jogar fora tudo que é de valor. Esse aí é boa. Né? Então é isso que acontece quando a gente ajuda quem está em desobediência. É verdade. Tá? Tem que ter muito cuidado. Às vezes é mãe, é meu filho, mas Deus está tratando. Pecado, né? Jonas estava em pecado e acabou. E quem que encostou? Tem que tirar Jonas do barco. Quem ajudou ele? Resolveu o problema, mas eles perderam os bens. Às vezes é mãe e não deixa Deus tratar o filho. É verdade. Quer colocar a mão, Nossa. tá? Quer colocar a mão. E aí vive abatido, vive... Porque tá pegando a guerra que não era para pegar. É meu filho, mas Deus vai tratar. Tem que entregar para Deus, não tem jeito. Ou então o casal ajudando os pais. Também dá problema, né? Dá. Irmão, irmã, dá problema. Tia, tem que saber, né? Antes de ajudar, perguntar ao Senhor por que aquela pessoa tá passando por aquilo. É verdade. É verdade. Prosperidade financeira, para ter prosperidade financeira, exige algum jejum específico? Ou melhor, vamos começar, a gente tava nessas brechas, né? Exige algum jejum específico para que, né, alguém que está nesse momento pensando, eu preciso fechar brechas espirituais. Existe algum jejum para isso? Para fechar brecha espiritual, existe confissão e renúncia, tá? Essa pessoa vai confessar essas brechas a Jesus, diretamente a Deus, vai declarar com a voz dela que ela renuncia a cada brecha, cada uma. E não existe um jejum específico para isso, mas essa pessoa pode jejuar para ela ter o autocontrole, para ela ter domínio próprio, para ela ter discernimento, para ela ter um renovo de mentalidade e direção do Senhor, porque é isso que ela precisa. Existem pessoas que têm dificuldade de hábito. Porque tudo tem que ter hábito. Sim. Nesse momento a pessoa está travada, tanto espiritualmente quanto financeiramente. Se alguém estiver assim, se alguém está assim nesse momento, ela precisa criar hábitos, mudar os seus hábitos, né? Sim, mudar a mentalidade. Vai exigir esforço dela, né? Qual dica você dá para alguém mudar o seu hábito? Assim, dicas práticas do dia a dia. Para mudar o hábito, nós devemos só começar. A gente deve começar a ver, analisar o que eu tenho feito que tem ali prejudicado minha área financeira. Às vezes ela tem gastado com algo que não deve gastar, que não é de necessidade. Cortar os gastos que não são da necessidade dela realmente, tá? Oração, ter prática de oração. Eu não quero orar, mas eu preciso, sem vontade, de começar. Os hábitos, eles são formados através do costume. Quando a gente se acostuma a fazer algo, né? Quando a gente faz, muitas vezes a gente vai se acostumando. No início é difícil. Então tem que marcar um horário para orar 5 minutinhos por dia. Tem que marcar dias para jejuar pelo menos 1, 2 vezes na semana. Para ela criar o hábito de organização, não somente na vida dela, mas também na área financeira. Eu preciso acordar cedo, eu preciso limpar minha casa até tal horário, eu não vou pegar meu celular até tal hora, para eu conseguir não procrastinar mais, tirar tudo que está me atrapalhando, que está me paralisando. Fazer uma análise, se posicionar e ter ali uma resistência, tem que ter resistência. Tem que resistir, né? Ter disciplina, senão não consegue. É verdade. Porque rompe, né? A palavra diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sim. Já é um hábito. Já é um hábito. O Senhor está ensinando um hábito. Se eu me acostumar a orar todo dia 5 minutos, eu vou
Mas no início não é fácil. Tem que forçar. Se eu acostumar toda semana a fazer 2 dias de jejum, eu vou conseguir. Se eu acostumar a comprar só o necessário, até eu conseguir melhorar minha área financeira, eu vou conseguir romper. Uhum. Você tem alguma dica de como orar na madrugada? Orar na madrugada é bênção e é forte, viu? Orar na madrugada é persistência, é na força. É na marra. Então, eu me levantava no início, 2 anos atrás, assim, me arrastando. Literalmente. Eu levantava, ia me arrastando com muito cansaço. Ainda mais quem trabalha de dia, né? É muito cansativo no início. E aí, ora, 5 minutinhos dorme. Daqui a pouco, colocar o relógio para despertar. A hora que despertar, levantar. Não desligar de maneira nenhuma e dormir novamente. Porque senão não vai conseguir. Lava o rosto, senta na cama, não precisa ajoelhar no início para não sentir medo. Quem sente medo se cobre um pouquinho, né? E resiste, porque ali vai criar um hábito também da oração da madrugada. Muito bem. Como que a pornografia abre portas para a área financeira, para atrapalhar a área financeira? Demais. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, né? Uhum. Então, ela entra uma contaminação na mente através dos olhos. E ali vai contaminando todo o corpo. Porque se meus olhos forem bons, meu corpo será bom. Se meus olhos forem maus, o meu corpo será mau. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, através desse ato, não há somente uma morte física. Eu creio que aqui está falando de uma morte espiritual. Essa pessoa ela vai trazendo frieza espiritual para ela. E também, como é um pecado ali na área sexual que alimenta demônios, tá? Tudo que não está debaixo da presença e da vontade do Senhor, aquela energia vai alimentar os demônios, vai fortalecer os demônios para eles agirem e tocarem na minha vida. É como se eu criasse um documento legal e autorizasse o demônio tocar na minha área financeira, tá? Você acredita que, além da área financeira, há outros prejuízos? Sim. Em outras áreas? Principalmente no casamento. Uhum. No casamento. Porque gera algo que não é real, né? Gera algo ali, comparação, desejo descontrolado, então vai prejudicar o casamento. E aí o inimigo vai começar a usar a mente para lançar a semente de adultério também. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Existe algum mapeamento que é feito para discernir esse problema na área financeira da pessoa? Existe. A gente mapeia, né? Na mentoria em grupo, eu mandei um mapeamento para os alunos, para eles, em todas as áreas, verificarem se há alguma legalidade. Então, a gente mapeia assim, na sua família teve suicídio, homicídio, na sua família teve pecado sexual, a pessoa identifica logo ali o que pode estar travando a área financeira, se é crença limitante, se é algum ocultismo, né? E ali essa pessoa identifica para estar renunciando. Uhum. E dentro da casa da pessoa, pastor, o que se observa dentro da sua casa assim, que pode estar atrapalhando a sua área financeira? Sim, tem muita coisa que pode atrapalhar a área financeira. Eu já vi pessoas comprar coisas velhas, antigas, rachadas, quebradas. O meu pastor sempre fala, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Camisa rasgada, roupa rasgada, objetos quebrados que a gente cola, traz espírito de escassez para dentro de casa. Então, coisas quebradas, velhas, antigas, coisas que já não são mais de uso, a pessoa ficar guardando. Ah, minha avó me deu esse jogo de xícara, tá rachado, mas era dela. Então, isso traz o espírito de escassez para dentro de casa. Sujeira. Lixo, a pessoa pega na rua coisas velhas.
Às vezes, a pessoa não consegue limpar a casa dela, né? O espírito de sujeira, muito lixo, muita sujeira, poeira, muito... ali, às vezes, comida guardada na geladeira vários dias. Então, isso traz o espírito de escassez. Tudo que não tem organização, limpeza, ordem, decência, traz o espírito de escassez. Tem muitas pessoas que relatam, pastora, que vê bichos andando dentro de casa. Por exemplo, aranha, escorpião, Isso é forte. Formigas, né? Sim. Dependendo, né? É ataque espiritual. Se é uma pessoa que mora num sítio, numa fazenda, onde tem mesmo escorpião, aranha, aí é normal. Mas mesmo assim deve ser analisado. Olha, minha casa tá limpa e do nada começou a aparecer formiga. Então, nesse caso, ou a pessoa vai ter uma mudança na vida dela muito grande, tá? Ela vai mudar daquele local, ou o espírito de inveja tá ali rondando. Quando dá muita formiga do nada dentro de casa, espírito de inveja. Quando dá barata, tá? Deus, ele já me revelou sobre a barata. Eu estava em oração e aí do nada apareciam muitas baratas, a minha casa limpa. E Deus falou assim, alguém tá te observando no mundo espiritual. Então, quando começa a aparecer barata, é o inimigo te observando, tá? Através de pessoas. Pessoas querem ver o que está acontecendo na sua vida. Escorpião, ataque espiritual. Aranha, ataque espiritual de trava. Comecei a sonhar com aranha. Apareceu aranha do nada na minha casa sem motivo, não tem como. Ataque espiritual de trava. O inimigo quer travar sua vida espiritual, tá tudo travado. Isso é forte. Eu lembro da época que eu contei e mencionei do carro aqui, né? Que a gente teve prejuízo. Eu via muitas formigas. É inveja. Muitas formigas. E a gente tinha acabado de comprar aquele carro. Olha só. Era recente. É nítido. E eu não sei se você lembra, eu contei aqui a história desse carro, lembra no episódio que a gente gravou? Eu lembro. Que o Espírito Santo falou pra mim que, na verdade, eu pensei que era demônios que estavam me impulsionando, mas você me trouxe o discernimento de que não era demônio, era o próprio Espírito Santo falando pra mim não comprar. Não comprar. É isso aí. Porque eu não estava preparado para o que ia vir. Sim. Eu entendi aquilo lá. Foi num episódio que a gente gravou aqui faz um tempo já. Tem vezes que a gente acha que é o demônio, mas é o próprio Deus. Que não permite, né? É verdade. Essa noite, meia-noite, eu tava passando minhas roupas pra vir aqui. E aí entrou uma mosca no meu quarto, sem janela aberta, sem nada. Não tinha como aquela mosca entrar. Então, assim, meia-noite, entrar uma mosca. Eu jogar veneno, a mosca não cair. Nossa. Eu falei, é demônio, é batalha espiritual. Por isso que é importante o discernimento. Quando a gente ora, pede a Deus discernimento e maturidade espiritual para entender o que está acontecendo, o Senhor nos revela. Ali eu comecei a orar. Quando eu falei, eu cancelo as suas forças, demônio, em nome de Jesus. A mosca caiu. E aí eu joguei ela para fora. Eu entendi que era um ataque espiritual por causa do episódio de hoje que eu iria gravar. Toda ação há uma reação no mundo espiritual, sim. Né? Então o demônio ele vai atacar, porque lá acontece primeiro. Ele vê o futuro? Não. Mas lá acontece primeiro e reflete aqui depois, sim. Tá? Um casal que hoje, que casou, no passado casou e teve relação antes do casamento. Isso pode atrapalhar também? Sim. Financeiro? Trava muito, muito. Eu tive essa experiência, né? Eu estava em fornicação, eu não sabia que era pecado, tá? E aí a gente se casou em 2018. Eu já tinha meus 2 filhos primeiros. Deus, ele mandou eu cancelar espírito de bastardia na vida deles, porque a Bíblia diz que aquele que é gerado fora da aliança, ele é bastardo, né? Eu cancelei, orei, quebrando a bastardia. E a nossa área financeira, após o casamento, ela destravou totalmente. Ela estava totalmente travada. Houve um destravar, não era completo, destravou uma parte, porque ainda faltava eu renunciar a algumas coisas, mudar a minha mentalidade, mas a fornicação, ela trava porque ela é pecado, né?
Mas aí alguém pode perguntar assim, mas e se meu esposo não é crente? Às vezes ela Sim, aceitou Jesus, o esposo ou a esposa, o marido ou a esposa não é crente, ou um dos dois, né? sim, Aí pode acontecer inúmeras coisas. Um pode estar dando legalidade, o outro não. E às vezes está com ataques espirituais na área financeira. Como que essa pessoa que está em Cristo, ela pode reagir a isso? sim, ela deve se posicionar e não obrigar o outro a agir conforme ela pensa. Porque se ele não está em Cristo, ele não vai entender, né? Uhum. Ela deve orar ao Senhor para abrir os olhos espirituais dele, trazer revelação, convencer ele, tá? Trazer o quebrantamento. Ela pode orar dessa maneira, mas ela não pode tentar obrigar ele a dizimar, nunca dizimar por ele, nunca renunciar por ele, porque tem que ser ele. Hoje eu até falei sobre isso mais cedo. E ali ela faz a parte dela, ela ora, ela dizima, mas sempre vai afetar uma parte, porque os dois estão casados. Então, infelizmente, ela vai ter o ataque aí na área financeira, nem que seja menos pelo posicionamento dela, mas até ele se posicionar, ainda vai sofrer uns ataques. É, tem que ter um certo, diferenciar esses ataques espirituais, você continua orando. Só que dentro de casa, às vezes uma mulher ou um marido, ele não pode aceitar algum tipo de coisa. Sim, Por exemplo, se o seu marido, por exemplo, às vezes o marido usa o dinheiro para outra coisa que não seja pro lar, ele não tá trazendo sustento para casa dele. sim, Aí fica complicado tem que, dessa forma, né? aí tem que cobrar o posicionamento, Tem né? como posicionar bem. Então, o marido gasta demais, né? Fica difícil você É, ficar manter um relacionamento assim. demais. A gente precisa falar disso porque tem muita gente buscando a restauração do seu casamento e como a gente falou aqui, a área financeira é uma das coisas que mais bloqueiam, né? Que Sim, mais causam divórcio. É claro que cada caso tem que ser analisado separadamente, mas é, eu acho que tanto o homem quanto a mulher, ele tem que impor limites, ele não pode deixar certas coisas dentro da sim, casa também. sim, tem que impor limites. Porque se você ficar Se a pessoa gasta muito demais, né? bonzinho, muito bondade, ficar só, ai Deus, esperando que Deus vá lá, tem hora que você tem que ser firme, tem hora que você Tem, tem que tem. levantar a voz, não pecando, mas ser firme. Dentro de casa eu não quero isso. A partir de hoje vai mudar assim, tem que ser assim, É né? verdade. Porque senão você fica só na oração também aí. É, tem que ter o equilíbrio, né? Também tem que cobrar o posicionamento ali como Porque às vezes tem homem que tá se aproveitando da mulher. não tá ajudando em nada. Ele Um gasta com susto que você dá bebida, nele, ele né? acorda. Agora você Sim. só Ele vê que ela orando. aceitou, né? É verdade. Isso, a pessoa vê que você aceitou, ele vai se aproveitar de você. É Ou verdade. vice-versa. Quanto homem quanto mulher também. Tem mulher que se aproveita também, não Sim, é verdade? E daí são várias questões que precisam ser analisadas, né? Tomar uma atitude de pulso firme dentro da casa. E não permitir. E estar em oração também. Só que é. antes de você tomar um pulso firme, como a gente falou aqui, em tudo isso aqui, nós precisamos ver essas brechas aqui. Sim. E a gente precisa, antes da gente cobrar o outro, a gente precisa analisar também. Ver o que é que nós estamos fazendo. Porque às vezes Se autoanalisar. você vai cobrar do esposo, do marido, da esposa, sendo que você também precisa mudar um monte de atitude, É verdade. né? Às vezes só a mudança de atitude já vai trazer muito, né? Muita solução ali para o caso. Às vezes só a mudança de mentalidade, o que precisa mudar é a mentalidade. Na maioria das vezes, também quebrando brecha, analisando legalidade, sempre olhando o lado espiritual, mas a maioria é a mentalidade da Eu já pessoa. vi muito tempo atrás isso, vi um caso de uma irmã que estava sofrendo com o marido, e o marido estava na bebida, inclusive já estava começando a usar drogas, né? Então já estava assim um tempo ali. E o pastor tinha acabado de chegar naquela igreja, era novo, para receber aquele caso. E
o marido dela começou a pegar o dinheiro e começou a não prover mais as coisas para dentro de casa, Olha só. né? E chegava bêbado, ele não agredia, mas acabava chegando bêbado. E o pastor, sabe o que o pastor falou pra ela? Falou assim, não aceita não, pega, xinga ele. Mete cadeirada nele, não aceita não, fala que a partir de agora eu não aceito mais isso não. Começava a levar pessoas pra dentro de casa que não era pra levar, não gostava e tudo mais. E eu lembro que o pastor deu esse conselho. Enfrenta ele, não aceita não. Meu Deus. Aí que piorou. Piorou mais a situação e acabou gerando divórcio aí. Você vai, pastor, não devia dar um conselho desse, né? Sim. Tem que ter discernimento até para dar um conselho, O né? ambiente, pastora, como que o ambiente que a pessoa tá pode influenciar na vida financeira dela? Se ela cresce num ambiente escasso, num ambiente onde as pessoas têm mentalidade escassa, ela vai também ter essa mentalidade. Então, quando Deus manda a gente prosperar, geralmente ele tira de perto da parentela. Geralmente. Assim foi com Abraão, né? Ele tira Abraão de perto da parentela, porque o próprio Jesus, ele teve que sair do meio da parentela dele. Quando Deus ele vai nos prosperar, a primeira coisa que ele faz, tirar amizades que não vão somar e não vão participar da nossa mesa, tá? E ele tira a gente do meio da parentela, onde tem aquele pensamento escasso. Por quê? Ninguém da parentela geralmente vai acreditar em você. Não, fulano, ele não é capaz. Ah, como que ele tá ali? O que que ele fez? Né? Então, Deus ele vai trazer você para perto de pessoas que vão somar e que vão ter a mentalidade, que vão acreditar em você e você vai conseguir prosperar. Porque o ambiente, geralmente, que você nasceu, são de pessoas que não acreditam em você. E não Geralmente, querem o né, seu porque- crescimento, né? É verdade, porque são pessoas que viram você crescer, né? Porque Sim. quando Jesus ele não foi aceito na cidade dele, é porque eram pessoas que viram ele crescer. Mas peraí, esse menino que brincava, que jogava, que Sim. agora ele tá falando que é o Messias? Não tem como, né? Não, as pessoas não acreditam. Então, as pessoas viram você crescer, elas não acreditam em você, né? É. Como que tá ali? O que que aconteceu, né? Às vezes olham pro seu passado, as pessoas tendem a olhar muito pro seu passado, né? É As pessoas que verdade. conheceram, né? Se você se arrependeu, se você mudou de caminho, aceitou a Cristo, né? Você mudou de rota, é uma pessoa transformada e nascida de novo. Às vezes você no seu coração, você tá em paz, só que as pessoas às vezes não acreditam, fica só olhando pro Sim, passado, pros seus erros. é As verdade. pessoas tendem a ter E essa Deus visão. está falando com pessoas aqui, né? Com Sim. certeza que estão assistindo. Saia de perto da sua parentela. Deus ele já falou com pessoas aqui e elas estão paralisadas por causa do medo. Deus já mostrou países e essas pessoas não foram Uhum. ou não obedeceram. Então, para você que está com medo, saia, porque Deus vai trazer honra. Quando Deus ele manda, ele garante, É verdade. né? E às vezes Deus tá querendo até tratar com a família e você tá atrapalhando. Sim, é verdade. Quem enquanto Porque estiver ali não dá valor, né? não dá valor. Então, aí fica atrapalhando a sua vida, assim, a sua família. Às vezes tem homem e tem mulher que precisa realmente, igual eu falei, tomar uma atitude, às vezes, drástica. Às vezes fica com medo, muita gente fica com medo do que vão pensar, do que vai falar. Você tem que Sim. pensar na sua família, você tem que pensar em você. Tem que ali. pensar no que Deus tem para sua vida, Isso, né? exatamente, porque a partir do momento que você casou, você tá ali, é você e sua esposa. Sim. Então você vai deixar ela. Então, às vezes às vezes, inclusive, vamos lá, se você quer uma mudança de vida, você tem que tomar uma atitude agora. Assim, a partir de agora, eu e minha esposa, e às vezes vai ter que tomar uma decisão. Eu não quero agora, eu não quero E mais tem quem tá aqui, também não quero que chegue mais aqui, não A entre mais família aqui. que faz aquele joguinho emocional, né? Ah, se você for, aí lança a maldição, essa pessoa acredita naquela maldição lançada. A partir do momento que eu tenho a minha idade acima de 18 anos, eu sou autoridade sobre a minha vida. Então, tudo que os meus pais lançaram sobre mim, eu não devo acreditar, eu devo orar cancelando, quebrando. Casei, a autoridade é do esposo sobre a esposa e da esposa sobre o esposo.
tá? É Deus, o esposo e a esposa, e abaixo vem o pastor, Isso. né? Isso. Então, o que que acontece? A partir do momento que a minha mãe, ela lança uma maldição, eu acredito, e eu tenho medo de sair de perto dela, eu não estou honrando a minha casa, a minha família, né? Isso traz travas também. Traz muitas travas. O apego também. O homem que fica falando da esposa pra mãe. A E é mulher confirmação que que isso eu falei mais cedo, é hein? mulher que fica falando de coisas íntimas Pra mãe, falar mal do cônjuge pra família, né? Porque depois eles vão se acertar e a família vai ficar ali.